crianças, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, página 111 e 112. Tia Viviane vai conversar com vocês um pouquinho e vai contar também uma história. Vejam mesmo, empregamos os números decimais todos os dias em diversas situações de nossa vida. Como, tia Viviane, em que momento eu emprego lá, que eu utilizo os números decimais? Quando estou medindo, quando estou fazendo compras, quando eu estou utilizando ali o dinheiro, calculando, quando eu divido ali as despesas da minha casa, no momento que eu pago uma conta de água, uma conta de luz. Vou deixar para vocês aqui uma história do sistema, uma história de um pastor de ovelhas. Esse pastor, há muito tempo, isso aconteceu há muitos anos. Na época lá primitiva, ainda que o homem começou a ter domínio, tá? Lembra lá de história um pouquinho? Pronto, vamos lá. Aprendendo a contar. Há muitos e muitos anos, um pastor de ovelha precisava saber a quantidade de ovelhas que ele saltava nas manhãs e também se essa mesma quantidade de ovelhas ele recolhia no final da tarde. Então, o que foi que ele resolveu fazer? Para cada ovelha que saía do pasto, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho. E para cada ovelha que voltasse no final do dia, ele retirava essa pedrinha do saquinho. Então, toda manhã o pastor separava umas pedrinhas para cada ovelha que levava para pastar. Essas pedrinhas eram guardadas em um saquinho. E à tarde lá, o pastor comparava a mesma quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a quantidade de pedrinhas do saquinho. Se não sobrasse pedrinhas, após a passagem do rebanho, ele saberia que todas as ovelhas haviam voltado. Desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou. E hoje nós estamos aqui com o domínio dos números, né? Utilizamos os números para contar, para medir, ordem, código. Tia Viviane dá um exemplo para contar, quando a gente está contando a quantidade de alunos, a quantidade de pessoas que está dentro da sala de aula, quantos estudantes tem. Eu posso dizer que na nossa sala temos 12 alunos, a escola Tia Carminha tem 300 alunos. Então, aí eu estou usando os números para contar, né? Contando a quantidade de alunos, para medir a porta lá da sala de aula, para medir a janela, o tamanho da janela como medida, né? Como altura. A ordem também, para dizer que posição. Ivone todos os dias senta na primeira banca, na primeira fileira. Tavison todos os dias senta na terceira fileira da sala, na quarta banca. E assim vou colocando nas posições, né? Falando a ordem de cada um. Então, eu utilizo o número como ordem e também como código. O carro do número 23 venceu a competição no momento. Então, estou utilizando ali como código o numeral. Mas, hoje em dia, a gente vê que tudo tem, os números eles têm passado, tudo tem se desenvolvido. Então, novas coisas foram, novos conhecimentos foram adquiridos. E a gente está vendo que nem sempre tudo foi assim. Então, vê esse texto que o livro traz para a gente. Hoje em dia, os números são usados para tudo. Mas, como tia Viviane já disse a vocês, houve época da história muito antiga que os homens nem conheciam os números, né? E que era preciso lá que essas pessoas... Era preciso que essas pessoas pudessem lá num longo período, adquirir esse conhecimento, para que o homem inventasse os números e outros foram surgindo também na questão da escrita, de forma primitiva, em muito tempo ainda, até escrever os números naturais. O homem adquiria esse conhecimento dos números naturais. Aí nós estamos vendo aqui o numeral 111. O numeral 111, ele é composto de 3 algarismos. Quais são os algarismos aí que ele é composto? O algarismo 1. Então, a gente está vendo aí que quando a gente começa a contar esse numeral 111, na sua posição, a gente conta daqui, ó, da sua direita. Então, uma unidade, uma dezena e uma centena. Uma dezena vale 10 unidades. E uma centena, 10 dezenas e 100 unidades. Então, nós estamos vendo aqui o quê? Que na sequência dos números naturais, o sucessor de 111 seria o numeral 112, não é isso? Não existe outro, e isso foi por muito tempo dessa maneira. Para escrever um número maior que 111 e menor do que 111, sem usar as frações, passou-se um longo período, passou muito tempo.
até então terem uma ideia fantástica de utilizar, de colocarem a vírgula no final do número natural e continuar escrevendo os algarismos também, depois da vírgula. Usando a lógica do sistema de numeração decimal, percebemos que a posição seguinte à vírgula tem o valor da posição das unidades divididas por 10, ou seja, que a casa dos décimos, e assim 111,1, por exemplo, representa um número maior que 111 e menor do que o 112, por representar 111 inteiros e um décimo, não é isso? Então, crianças, hoje vocês vão estar conhecendo um pouquinho sobre os números e nesse sistema de algarismo também vocês vão estar conhecendo as posições e tudo mais. Aí vamos para a página seguinte, para a página 112.